A paz do Senhor, eu sou o Maquilar Dias e este é mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu faço parte do departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no Paraná. Amados, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2022. O título desse primeiro trimestre vem falando a supremacia das Escrituras. Estamos estudando sobre a Bíblia, certo? E a lição de hoje é a lição 4, que tem um tema, a estrutura da Bíblia, ok? Esta lição, ela é uma lição da classe adulta, ok? Que será apresentada em todas as igrejas Assembleia de Deus, no próximo domingo. O texto áureo diz, e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convim que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Isso é o próprio Jesus, né, que estava falando. Verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados, e toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Essa foi a nossa verdade prática. A leitura bíblica clássica está em Lucas 24, do 44 a 49, que nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, o vídeo não ficar muito extenso, mas você pode ler aí na sua casa, ok? Lembrando que a gente faz subsídio, né, para ir para alunos, para professores e para ajudar os nossos amigos aí, interagir. Nós também, quando temos tempo, também nós também assistimos vários vídeos aí, subsídio da Escola Dominical de outros professores do Brasil todo. Isso é uma benção, né? Porque podemos interagir, mesmo sem nos conhecer, podemos nos interagir aqui por esse canal do YouTube, que é uma benção. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximadamente de 1.600 anos. Então, quer dizer, a Bíblia, a informação que nós temos, e nós já é sabido de todos nós, que a Bíblia levou 1.600 anos, mais ou menos, para ela ficar toda pronta, toda escrita, tá? E ela teve por cerca de 40 escritores, 40 homens que foram os escritores da Bíblia, ok? E se a estrutura, ela estrutura, qual que é a estrutura da Bíblia? O Antigo e o Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o canon bíblico. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros e a canonicidade e as particularidades do Testamento, ok? Palavra-chave, estrutura. Olha só, a palavra-chave aqui da nossa lição, ela vem com essa palavra aqui, estrutura, certo? Aí nós vamos, como que eu vou colocar aqui? O que é uma estrutura? Né? Estrutura é uma base, estrutura é um alicerce, estrutura é tudo aquilo que consegue suportar outras coisas. Tem coisas que só subsistem porque tem uma estrutura. Por exemplo, o corpo humano, ele é composto de sangue, de órgãos, de carne, de pele, de pelos. Ele é composto de nervos e é composto de ossos. Qual é a estrutura do corpo humano? São o esqueleto humano. Essa é a estrutura. Sem o esqueleto humano, se não tivesse o esqueleto, nós não conseguiria fazer nada. A estrutura não permaneceria de pé. Se nós tirar a estrutura óssea do ser humano, só a carne, o nervo, o sangue, os órgãos não conseguem permanecer, certo? Por que que eu consigo articular, por exemplo, a minha mandíbula quando eu estou falando com você, a minha boca está se movimentando, a minha mandíbula está se movimentando, porque aqui no meu rosto eu tenho a mandíbula, eu tenho aí ossos, né?
que é toda a estrutura da minha face, da minha cabeça, do meu crânio. O meu crânio, por exemplo, ele está protegido por uma estrutura óssea, certo? Um alicerce, por exemplo, você passa na sua cidade aí, igual aqui na minha cidade, em Londrina, tem muitos edifícios, e você passa e vê um edifício de 40 andares, você olha para cima, né? Você fala, nossa, como é que pode, né? 40 andares, sei quantos metros de altura, como é que pode ficar essa estrutura aqui? É muito simples. É que embaixo deste edifício você não vê. Muitas vezes a estrutura ela é escondida. Por exemplo, eu não vejo meus ossos, mas eu sei que tem os ossos aqui, certo? Então, esse edifício ele tem uma estrutura, ele tem um alicerce, ele tem uma base para aguentar todos esses 40 andares em cima dele. Por exemplo, eu estou olhando da janela aqui do meu escritório agora e eu estou vendo uma torre da TIM, uma torre de telefonia. É uma torre de 55 andares, de 55 metros de altura. Só que eu vi construir essa torre aqui. Eu vi, eles fizeram uma fundação que pegou mais ou menos um bloco de mais ou menos de 10 por 10 metros quadrados de concreto, e lá embaixo tem a fundação, tem as blocas, tem sapata, foi vários caminhões de concreto. Então você olha e vê essa torre aqui de 55 metros de altura, porém embaixo dela você não consegue ver a estrutura, mas ela tem uma estrutura, certo? Então esta palavra, estrutura, ela vem bem a calhar, porque tem muitas pessoas que desprezam o Velho Testamento e diz que o Velho Testamento é lei. Não, o Velho Testamento não é lei. O Velho Testamento é a estrutura da Bíblia, é o alicerce da Bíblia. O Velho Testamento, você não vê Jesus no Velho Testamento, literalmente, mas ele é a estrutura que vem falando de Jesus e mostrando Jesus. Só que ele fica mais escondido. Mas o Novo Testamento, ele só se completa no Velho. O Novo Testamento tem a sua estrutura no Velho Testamento, ok? Primeiro ponto, como a Bíblia está organizada? Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latino. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego a Bíblia, os livros, ok? Para referir-se ao conjunto de livros inspirado por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção de livros sagrados forma o único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de a Santa Escritura, em Romanos 1 e 2, certo? Nós vamos ver sobre isso, por que a Bíblia ela era no plural e ela se tornou singular. Bom, 2. O canon da Bíblia. A expressão canon procede do hebraico kanen, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como a regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, a Bíblia, na realidade, ele é o livro que mede todos os livros, tá? Quando se tem a ideia de régua, de metro, de canon, aquele que mede, aquele que é perfeito, né? Tá? Por exemplo,
Se você quiser fabricar olha, eu quero fabricar uma régua, eu quero fabricar um metro. Eu quero fabricar um metro, certo? E eu quero que esse metro seja incontestável, eu quero que ele seja perfeito, que ninguém vai contestar a medida desse metro. Então, o que eu tenho que fazer? Lá na França, existe o metro, que ele é canon de todos os metros, certo? É um metro que é feito com com material que no frio ele não dilata, no calor ele não dilata, no frio ele não encolhe, certo? O metro perfeito. Então, todo metro você vai lá e tira a medida por aquele. Aquele é o canon dos metros. A Bíblia, então, é o canon. A Bíblia é o canon de todos os livros, certo? Ela mede todos os livros e não é medida por nenhum livro, tá? Por nenhum livro, ok? Então, vamos para o próximo ponto. 3. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim, testamento, que é a tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm sentido de aliança, ok? Pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3 e 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, tá? Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança, tá? Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, 2 Pedro 3, 15 e 16. Ponto 2 aqui, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, aqui nós temos algumas informações do escritor aqui da revista. Ele trouxe o ponto 1 aqui, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal a reconhecemos hoje. Se divide nos seguintes grupos. Se divide no Pentateuco, né, que são as leis, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. O B, histórico, formado por 12 livros, de Josué e Esther. O poético, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E os proféticos, que se subdivide em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel. E profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartidária, tá? Amados, quando diz aqui profetas maiores e profetas menores, eu quero que fique bem claro que aqui não está falando de estrutura do homem, tá? Da altura, que ele é um grandão, outro é baixinho. Não está falando que um profeta era mais poderoso que o outro. Quando diz profetas maiores e profetas menores na Bíblia, profetas que escreveram menos coisas, menos páginas. Por exemplo, Isaías tem 60 e poucos capítulos, certo? Se você pegar Naum, tem poucos capítulos. Então, para você entender, o tanto que eles escreveram, não é porque eles são um maior do que o outro, nem em estatura, nem em poder, nem em santidade, tá bom? Para ficar bem claro isso aí. Então, a divisão, os judeus, a Bíblia do judeu, a divisão da Bíblia dos judeus, que é a mesma Bíblia, só a divisão que é diferente, ela é dividida pela lei, os profetas, salmos ou escritos, tá? Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos, ok? 2. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, tá?
B. Reconhecimento do povo de Deus que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E a C. Preservação pelo povo de Deus que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram percebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Então, para nós atestar a canonicidade do Antigo Testamento, aqui nós temos essas referências, 3 referências, tá? Para começar a provar que este livro realmente ela é Bíblia, ela é canonizada, tá? Então aqui nós vai ter aqui, ó, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, reconhecimento do povo de Deus, a preservação pelo povo de Deus, tá? São 3 itens básicos para mostrar que realmente a Bíblia é verdadeira, ok? Bom, aqui nós temos 3 particularidades do Antigo Testamento. Qual é a particularidade do Antigo Testamento? Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Quase todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, tá? Chamado na Bíblia de línguas de Canaã. Está lá em Isaías, capítulo 19, versículo 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, tá? Pouca coisa foi escrito no Velho Testamento em aramaico. Uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, tá? Então, os textos que estão em aramaico no Velho Testamento está aqui, ó, em Gênesis 31, 47. Está aqui, ó, tá? Tá todos aqui os textos. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C., tá? Então, quer dizer, o último livro do Velho Testamento, quem escreveu foi Malaquias, 430 antes do nascimento de Jesus. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Foi fechado o Antigo Testamento. Não tem mais nada para acrescentar nele. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículo. Agora, amado, você tem que entender o seguinte: os capítulos, os versículos da Bíblia não é canonizado, tá? E nem o nome Bíblia. Você não vai achar o nome Bíblia em nenhum lugar dentro da Bíblia, tá? O nome Bíblia só ficou na capa, tá? Porque não foi canonizado, ok? Vamos lá para a próxima etapa. 3. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, tá? Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estão classificadas em 4 grupos principais, tá? Vamos ver quais são esses grupos, ok? Vamos lá. A. O Evangelho, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. História formada pelo livro de Atos do Apóstolo. A Epístolas, que se subdivide em Epístola Paulina, com 13 cartas de Romanos a Filemão. As Epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. E Revelação, constituída pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos, ok? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 13. A canonicidade do Novo Testamento, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo.
isto é, inspiração, reconhecimento, preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, tá? Então, quer dizer, o que traz os critérios de avaliação são os mesmos lá, tá? Quando ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritores falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação da Escritura, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões em cultos. Ok? Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu, preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas. 3. Particularidade do Novo Testamento. Todo o livro do Novo Testamento foram escritos em grego. Koiné, um dialeto com um presente e presente por toda a cultura fala grega, que muitos auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possui significado em aramaico. Dentre elas estamos Talitá, cumi, menina, levanta-te, Marcos 5:41, Abba, pai, né? Lit, pai, pai, meu pai, Eloi, Eloi, lamas sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do termo do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículo. Vamos lá? Conclusão. Olha aí. Chegamos na nossa conclusão. O conjunto dos 66 livros foram um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são inspiração, reconhecimento, preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desse critério revela que a Escritura foram aceita e preservada como livros autorizados por Deus. Então, a Bíblia, amados, sem refutar, a Bíblia, ela é o cânon, ela é reconhecida como a palavra de Deus, ela é canonizada, tá? Então, o Velho Testamento, como foi falado, né? Ele foi canonizado mais ou menos 200 anos antes de Cristo, tá? Antes de Cristo, 430 anos antes de Cristo, o Velho Testamento estava todo pronto, tá? 430 anos mais ou menos antes de Cristo, o Velho Testamento estava todo pronto, tá? Todo pronto. Mais ou menos 250 anos antes de Cristo, foi canonizado, tá? Foi canonizado. A Bíblia do Velho Testamento tem uma versão muito conhecida, tá? Tem uma versão muito conhecida que chama a versão dos 70, ou a Septuaginta, que ela foi montada e traduzida do hebraico para o grego, lá em Alexandria, ok? Alexandria, na época, era a maior biblioteca da época, e o monarca, o rei, chamou o seu bibliotecário, Farelo, e ele convocou seu irmão e falaram com o sacerdote judeu que eles precisavam traduzir, eles queriam na biblioteca de Alexandria os livros, tá?
os livros dos judeus. Por que os livros? Porque a Bíblia não estava montada como a Bíblia, um só livro, uma coleção de livros dentro de um só livro, não. Tinha vários livros, por exemplo, tinha o Números, o Levítico, era tudo livros soltos, tá? Então, o tetrata, o monarca, ele pede para o seu bibliotecário que ele queria, ele tinha todos os livros quase do mundo, e ele queria os livros dos judeus traduzidos do hebraico, da língua original dos judeus, ou dos hebreus, para o grego. E assim foi feito, foi convocado 72 homens judeus, certo? Sendo aí 6 homens de cada tribo, homens eruditos, sábios, homens de Deus, homens que conhecia, dominava a língua tanto hebraica como grego. E esses homens, eles foram para Alexandria, no Egito, e chegando lá, eles ficaram, esses 72 eruditos judeus, 6 de cada tribo de Israel, eles ficaram ali por 72 dias. E nesses 72 dias eles traduziram toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, tá? Isso ocorreu lá no ano 250, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. E ali foi feita a primeira tradução do hebraico para o grego, que se chamou por ter 72 homens e levaram 72 dias, se chamou essa tradução a tradução dos 70, ou a Septuaginta, tá bom? Então aí é uma das traduções do Velho Testamento mais conhecida na história. Depois, já aqui no ano 200 depois de Cristo já, tá? No ano 200 depois de Cristo, quando já estava toda a Bíblia escrita, olha só, a Bíblia estava toda escrita, ela não estava toda juntada, tá bom? Mas ela estava toda escrita, tanto o Velho Testamento como o Novo. O Velho Testamento, ele encerrou a sua escritura em 430 a.C. O Novo Testamento, ela encerra o livro de Apocalipse, foi o último livro escrito, e se encerra no ano 96, mais ou menos, 96, 97, depois da morte, depois de Cristo, tá? Então, o Apocalipse foi o último livro. Então, assim, a Bíblia está toda escrita, tanto o Novo como o Velho Testamento. Ela só não estava junta, em um conjunto só de livro, ela estava toda separada. Então, era no plural, porque era biblos, vários livros que compunha a Escritura. Tinha vários livros separados, eram os bíblios. Por isso, se você chegasse, por exemplo, lá em Alexandria, na biblioteca, e falasse assim, olha, eu quero uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia. A pessoa que cuida da biblioteca ia falar para você, sim, isso aqui é uma Bíblia, mas qual Bíblia que você quer? Porque tinha várias Bíblias. O McLaren está falando heresia? Não, Bíblia significa conjunto de livros. Então, na biblioteca tinha vários conjuntos de livros. Então, quando você falava uma Bíblia, você falava, eu quero um conjunto de livros. Mas lá tinha vários, tinha livros sobre a história dos egípcios, tinha livros sobre a história de vários outros povos, né? Aí você tinha que falar assim, eu quero a Bíblia Sagrada. Aí a pessoa cuidava da biblioteca ia falar assim, você quer o livro dos judeus, certo? Por isso que a nossa Bíblia tem essa conotação, Bíblia Sagrada. Essa Sagrada é para diferenciar do conjunto de outros livros, tá? Só para sua informação. Então, no ano 202 depois de Cristo, um homem erudito, um homem muito sábio, um homem truculento, fechado, mal-humorado, mas muito sábio, o nome dele era Jerônimo. Ele entendeu que precisava traduzir a Bíblia do hebraico para o latim. Por quê? Porque no ano 200 depois de Cristo, ainda quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano, o latim vem do Império Romano. O Império Romano, a língua principal do Império Romano era o latim, a língua oficial. Como ele dominava todos os povos, o povo começava a deixar de falar o idioma dele para começar a falar o latim. Então, o latim se tornou uma linguagem popular, linguagem do povão. E com isso, Jerônimo percebeu que se ele traduzisse a Bíblia do hebraico
para o latim, com isso, ele ia disponibilizar que todos os povos conseguiam ler a Bíblia, porque ia estar no seu idioma, certo? O latim era a linguagem popular. Então, Jerônimo, em 202 depois de Cristo, ele morava em Belém, ele ficou 3 anos num porão de uma casa, e ali ele se preparou para traduzir a Bíblia. Nesses 3 anos ele traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Tem escritores que dizem que ele traduziu do hebraico e do grego, tá? Só que não tem uma prova que ele traduziu do grego, porque não se tem prova que ele conhecia o grego, ok? O hebraico ele conhecia. Então, eu prefiro dizer que ele traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, porque do grego não tem uma base, não tem uma comprovação. Então, em 3 anos, ele traduziu. E qual é a versão? Aí ele traduziu o Velho Testamento, tá? Os 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento, a Bíblia toda. Qual foi a versão que Jerônimo traduziu? Ele traduziu a versão, a Vulgata Latina, tá? Muito conhecida, certo? E ele traduziu no latim. Por que essa palavra Vulgata Latina? Por que Vulgata Latina, Maclar? Vulgar não dá uma conotação de um nome vulgar, um nome pejorativo? Então, é que o português é muito complexo para nós aqui no Brasil, né? O português é uma língua muito complexa. Por exemplo, se você for lá em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, onde eu já morei, e você chamar uma moça de rapariga, ela não vai achar ruim, certo? Ela não vai se incomodar se você chamar ela de rapariga, porque rapariga é o sinônimo de rapaz. Então não está errado, não é um palavrão quando eu falo rapariga. Mas lá em Santa Catarina tem essa cultura, eles sabem que é o sinônimo de rapaz. Aqui no norte do Paraná, se você chamar uma moça de rapariga, ela vai se ofender, porque é uma palavra pejorativa, porque criou-se uma cultura que rapariga é uma mulher da vida, é uma mulher que não presta. Mas isso é uma cultura, certo? Então, a nossa cultura aqui, quando se fala assim, fulano é vulgar, parece que você está ofendendo essa pessoa, né? Se você falar assim, por exemplo, olha, eu sou Israel, vulgo Maquilar. O que eu quero dizer? Meu nome é Israel, conhecido popularmente como Maquilar. Vulgo é uma coisa popular. Olha, fulano é vulgar, fulano é popular, certo? Então, na tradução da palavra, vulgar é popular. Então, quando ele traduziu Vulgata Latina, por quê? Porque a língua popular da época era o latim. Então ele queria o povão, todos falavam em latim. Era uma língua popular do povão. Então ele fez uma tradução para o povo ler, para o povo entender. Uma tradução popular. Vulgata, popular, latino, na língua do povo. Você entendeu? Então, só para ficar como aprendizado, para você uma informação a mais. Sabe? Nós estamos estudando sobre a Bíblia, bibliologia, né? A estrutura da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Então, aí, Jerônimo, o que ele fez? Em nível de história, ele colocou 7 livros apócrifos dentro da Bíblia, desta Vulgata Latina. Mas o próprio Jerônimo diz que esses 7 livros ele não considerava como Bíblia, como canonizada. Ele só colocou a nível de conhecimento, porque não é pecado eu ler livros apócrifos, tá? O que eu não posso é ter os livros apócrifos como palavra de Deus, como canonizada, tá? Então, Maclara, onde foi criado esses livros apócrifos? Esse livro apócrifo foi criado nos 430 anos de escuridão, que Deus não levantou nenhum profeta, entre Malaquias e Jesus. Naquele espaço de tempo deu 430 anos mais ou menos, e dentro desses 430 anos escreveram muitos livros apócrifos, como Macabeu, que a Igreja Católica usa, é um livro apócrifo, ele não é canonizado, ele não é Bíblia, tá? Então, não tem problema eu ler a nível de história de conhecimento. O que eu não posso é entender que esses livros apócrifos é Bíblia, porque não é, certo? Não é Bíblia. Então, esse livro foi escrito mais ou menos 430 anos ali entre Malaquias e Jesus,
que Deus não levantou nenhum profeta. Você vai me perguntar, mas claro, por que você fala, a tradução do hebraico para o grego foi mais ou menos 250 a.C. A tradução, os livros apócrifos foi mais ou menos dentro dos 430 anos. Por que você só fala, você não tem conhecimento? Você não preparou para mim trazer o estudo? Você falando mais ou menos não é, meu amor. É que quando se trata da Bíblia, datas do Velho, principalmente do Velho Testamento, a Bíblia eu não posso dar uma data exata, certo? Então é mais ou menos, tá bom? Porque a Bíblia não traz uma data exata, ok? Então é por isso que a gente fala mais ou menos, não é falta de conhecimento, não é porque eu fiquei com preguiça de pesquisar para trazer, olha, foi no ano 431, exato. Eu não posso falar isso quando se refere da Bíblia. Nenhum teólogo, nenhum estudioso, nenhum professor, nenhum aluno, nenhum crente, nenhum cristão, nenhum evangélico, nenhum ser humano pode falar isso, porque a Bíblia ela não dá data exata, tá? Poucas coisas que a Bíblia vai dar data exata, ok? Já é por isso que eu falo isso. Amados, a Igreja Católica ela adotou a Vulgata Latina como a principal versão da Igreja Católica e elas colocaram esses livros apócrifos, eles pegaram esses livros apócrifos como se fosse verdadeiros, fosse Bíblia, mas não é. Porque ali dá sustentação para algumas doutrinas que a Igreja Católica tem, tá? Alguns ensinamentos. Mas claro, a Igreja Católica tem doutrina? Sim. Doutrina significa ensinamento. E a Igreja Católica tem um ensinamento dela. Não estou falando que ela tem uma doutrina bíblica, ela tem uma doutrina dela. Do mesmo jeito que a Assembleia de Deus tem costumes, tem doutrina da igreja, tem estatuto, tem uma lei no estatuto nosso. Não estou falando que é doutrina da Bíblia, certo? E doutrina é uma conotação de ensino, ensinamento, tá? Então ela adotou na Igreja Católica a Vulgata Latina porque tem 7 livros. E para dar fundamento ao purgatório, à indulgência, à missa do sétimo dia, né? Para dar esses fundamentos para batizar criança, inocente, que não tem pecado. Para dar fundamento a isto, ela adotou esses 7 livros e ela é Bíblia, mas não é Bíblia, tá? O próprio Jerônimo, quando ele coloca na Vulgata Latina esses livros, ele fala, olha, isso aqui não é Bíblia. Esses 7, o resto é Bíblia, é canonizado, isso aqui não. Isso aqui é só para informação, tá? Então depois vai ter os concílios, e lá no concílio de 1545 de Trento, eles reúnem todas as Bíblias junto, certo? Era Bíblios, no plural, vários livros soltos. Eles reúnem todo em uma Bíblia só, em um livro só, se torna uma coleção de livros, e ali faz uma capa e põe tudo dentro daquela coleção. Tá? E dali para frente nós começamos a ter a Bíblia toda junto. Ok? Então, quando eu compro uma Bíblia, dentro dela tem uma coleção de 66 livros. Tá bom? Que são livros sagrados, canonizados, livros inspirados por Deus e revelados por Deus. Alguns são revelados, todos são inspirados, e alguns são revelados, como Apocalipse, como Daniel e outros. Tá bom? Então, meu amado, esta foi a nossa lição da aula 4, certo? Deixa eu passar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Revisando o conteúdo, como é o termo canon é empregado em teologia, qual é o sentido do termo testamento, classifica os livros do Antigo Testamento, classifica o livro do Novo Testamento, em língua, eu acho que eu dei a resposta aqui. Primeiro, como é o termo canon empregado em teologia? Na teologia, vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar livros sagrados. Segunda pergunta, qual é o sentido do termo testamento? Tem o sentido, resposta, tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Terceira pergunta, classifica os livros do Antigo Testamento. Resposta da terceira pergunta, o Antigo Testamento está classificado em Pentateuco, lei, histórico, poético e profético. Quarta pergunta, classifica o livro do Novo Testamento. Resposta da quarta pergunta, o Novo Testamento está classificado em evangelhos históricos, epístolas paulinas e gerais e revelação. Quinta pergunta, em que língua o Novo Testamento foi escrito? A resposta da quinta, em grego, koiné. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos
E até o próximo subsídio da Escola Bíblica Dominical com Maquilar Dias. Fiquem todos com Deus. Eu peço, se inscreva no nosso canal aí. Escreva aí no ADEB, no canal da ADEB, da Academia de Ensino Brasileiro. Nós temos curso de teólogo, curso de capelania, nós temos vários cursos. Dá uma olhadinha nos meus vídeos. Entre em contato conosco. Fiquem todos com Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém.